a nossa sala está reservada e o problema é que para fazer as tarefas que a gente quer fazer aqui, a gente precisa de ter internet que tenha uma banda que seja garantida. Aqui a faculdade tem banda, tem internet Wi-Fi, mas a Wi-Fi é devagar, quase parando. As únicas Wi-Fi que prestam as Wi-Fi que estão no laboratório multimídia. Mas a Wi-Fi da faculdade, o Wi-Fi do auditório, são devagar, quase parando, não dá para aguentar uma transmissão que a gente quer fazer de videoconferência. Infelizmente, a gente tem 2 colegas de vocês que estão em Portugal, tem um que está na Itália, que estariam assistindo, e tem um professor e uma estudante doutoranda que está no Canadá, que estaria assistindo também. O da Itália, ele é aluno de letras. Tá certo? Então, eles queriam assistir, mas infelizmente, de letras, lá na Universidade de Aveiro. Mas, infelizmente, teve esse percalço. Nós testamos 2 projetores. O primeiro, vocês devem ter visto, que não sei por que a lâmpada é nova e a lâmpada resolveu não acender. E nós testamos 3 computadores. Tá certo? Pela lei de Murphy, o computador que não era para dar certo foi o que deu certo. A conexão foi feita usando a porta HDMI, que normalmente é complicada, né? Está sempre conflito, foi o que deu certo. Então, enfim, vamos lá. Então, o que eu tinha previsto para apresentar para vocês era a seguinte coisa. A gente tem Eu preciso para o quadro. Tem que usar esse bicho pendurado aqui por causa da transmissão que ele está fazendo. Não, então o que eu queria estava previsto apresentar era que quando vocês forem para congresso, essas coisas, a sequência FEDAT ela está num bom estado de penetração. Como eu falei, tem gente em Portugal querendo trabalhar com ela, tem gente no Canadá querendo aprender como é que faz, tá certo? No Canadá são 2 universidades diferentes, uma universidade é tecnológica, outra é de educação. E muitas congressos que se vai, geralmente não, quando eu não estou presente, então tem uns colegas que gostam de dizer que a sequência FEDAT é cópia, clonagem da teoria das ações didáticas do Brosseau. Tá certo? Então, para dizer que é que não é, você tem que conhecer as 2 coisas. Senão fica leviano, você só conhece um e diz que a outra é cópia da outra. Tá certo? Então, para não ser leviano, acho que eu entendo das 2 coisas. Eu trabalhei com o Brosseau, trabalhei com a engenharia didática na França e criei a sequência FEDAT. Então, eu posso muito bem dizer, melhor do que qualquer um, o que é uma cópia da outra e o que não é. Realmente não é, são coisas completamente diferentes. Tem origem diferente, tá certo? A do Brosseau tem origem na didática matemática francesa e a nossa tem origem na matemática brasileira. Então, são coisas bem diferentes, são princípios diferentes em que elas se baseiam. Então, o que eu queria apresentar, mas não sei se vai dar mais tempo, porque nós estamos com 1 hora atrasado, por causa desses percalços tecnológicos. Então, eu queria apresentar como é que ela surgiu, acho que é um capítulo na minha tese de professor titular aqui da Faculdade de Educação, e depois ia dar um hiato, um gap, eu ia dar um gap entre como é que ela foi criada, como é que ela foi pensada, tá certo? Depois ia dar um gap e ia tentar mostrar para vocês o estado da arte, o estado da questão hoje em dia da sequência FEDAT, que é o que interessa. Inicialmente ela começou a ser trabalhada para ser uma coisa ligada mais ao ensino de matemática e ao longo dos anos nós fomos aprimorando através de orientações que eu dava. Jéssica, arranja água para mim, arranja, por favor. Aqui com a menina, por favor. Nós fomos aprimorando a sequência, de modo que hoje em dia ela já é utilizada em várias áreas do conhecimento, né? Tá certo? Um dos grandes diferenciais da sequência para outras coisas é que a sequência está sendo aplicada em outras áreas de conhecimento que não seja o ensino de matemática.
em contradição com outras correntes de proposta de ensino que ficam limitadas a determinada área de conhecimento, que não é o nosso caso. Tem uns exemplos clássicos que já fizemos. Cadê o Daniel? Tá aí. Ela já foi utilizada há 2 anos para a seleção de professores na área de tecnologia na Unifor, o Daniel fez parte, né? Através dela, a gente pode propor formações inovadoras para formação de professores. Tem a tese da Ana Cláudia e tem uma série de pessoas que estão interessadas em discutir a questão de formação de professores, né? Não só de matemática, mas do modo mais geral para as outras áreas de conhecimento. Um gargalo que a gente tem na sequência é a questão da avaliação da sessão didática utilizando a sequência FEDAT, mas aí é um problema para a Tânia Pinheiro resolver. Não é mais meu problema. Tá certo? Então, eu não sei qual é o tempo de vocês, mas a minha ideia era fazer essas duas, quer dizer, vai ficar um hiato. Quer dizer, o hiato já estava previsto, eu ia mostrar como é que ela surgiu, como é que ela chegou. Na reunião passada, no encontro de matemática de Selém, teve uma das perguntas que fizeram para uma pessoa que estava apresentando um trabalho sobre sequência FEDAT, que a pessoa da plateia perguntou o que é que isso aí me parece uma cópia da engenharia didática. Aí a nossa estudante que estava fazendo a apresentação disse: eu não sei, eu não conheço a engenharia didática, e eu só posso falar daquilo que eu entendo. Aí ela deveria ter perguntado para mim: você conhece a sequência FEDAT? Tá certo? Então a outra também não conhecia. Então a outra foi leviana a fazer a pergunta, porque a gente faz pergunta quando a gente conhece as coisas. Tá certo? E o nosso aluno saiu muito bem. Eu não conheço, não falo do que eu entendo. Eu entendo da sequência, então se você quiser eu falo dela. Mas de outras coisas eu não entendo. E é exatamente o lema do laboratório, a gente só fala daquilo que entende. E a gente acrescenta ainda e entenda aquilo que você fala. Então, como é que fica o tempo de vocês? Tu vai ter que sair, né, Éder? Eu tô. Hoje eu vou conseguir estar mais tarde. Então pronto. Então, a grosso modo, seria uma apresentação feita para quem gosta de matemática, e em questão de meia hora depois eu volto para o estado da questão onde está a sequência FEDAT hoje em dia. Tá certo? Isso aqui é o Windows, né? É. Eu mexi tanto no computador aqui que eu cheguei que eu não sei mais o ambiente que eu estou, mas aqui acho que é o Windows. É o Windows. Então essa é a minha tese de professor titular aqui para a Faculdade de Educação. Na realidade, essas concepções dessa tese, ela começou a ser construída mais ou menos no meados dos anos 80, quando eu comecei a ensinar uma disciplina que era Fundamentos da Matemática para os alunos de matemática lá do curso de licenciatura e bacharelado. Me dá uma garrafa. Mas beba aí, tá muito gelado. Então, se você prestar atenção, nessa época, eu era matemático puro, matemático de carreira, eu era pesquisador em matemática, então você tem que entender essas ideias que estão aí quando a gente coloca. Na realidade, então, a grosso modo, a matemática ela tem mais ou menos, a grosso modo, assim, bem grosso mesmo, ela tem 2 fases. Matemática é matemática do século XX para trás, e tem matemática do século XX para frente. Quando chegou no meados do final do século XIX, para começo do século XX, os trabalhos de Cantor, aquele que vocês conhecem, a teoria dos conjuntos, então eles começaram a discutir questão de fundamentação da matemática. Então, essas correntes de fundamentação da matemática, a gente tinha, na realidade, 3 correntes. Era a corrente chamada platonismo, que dizia que, a grosso modo, que a matemática nada mais é do que
nada mais é do que uma área da lógica. Tá certo? Se lembra que tem, que vocês estudam, quem estudou um pouco dessas coisas, vai ver que Platão ou Sócrates dizia que matemática, na realidade, nada se inventava, tudo estava dentro das caixinhas e cabia a gente puxar aquelas caixinhas para ter as verdades matemáticas. Então, era a redução da matemática lógica. E as pessoas que puxavam essas correntes eram o Bertrand, o Whitehead e o Gödel. Gödel, já no começo, já no meado do século XX, 1930, século XX, já no começo do século XX, quando ele introduziu os princípios básicos de computação, o que era coisa computável, o que era uma teoria consistente, uma teoria inconsistente, uma teoria formal completa ou incompleta. Mas, anteriormente a Gödel, eu coloco Gödel porque ele foi um cara que conseguiu explicar direito essas coisas. Mas, na realidade, os precursores eram o Russell e o Whitehead, que eram dois lógicos, o Whitehead americano, o Russell francês, e eles escreveram um livro, Princípio da Matemática. É um livro que a gente brincando diz que ninguém leu, só os dois que leram, e quando a gente consegue ler, ele não passa da página 20. Porque é de uma densidade teórica muito grande, então é difícil de entender. Mas, na realidade, então tinha essa corrente, então isso que eu vou falar aqui, 15, 20 minutos no máximo, para poder a gente ganhar tempo. Tem um formalismo, que era a corrente baseada em sistemas formais, e completamente dissociado de contextos reais. Vocês fizeram o curso primário? Não, curso primário não. Quando é que a gente estuda geometria plana? Não tem aqueles axiomas de Euclides, né? Você lembra disso? Ainda se lembra? Os 5 axiomas de Euclides para definir a geometria plana, né? Não tem isso? Pronto. Então, na realidade, você tinha a geometria de Euclides, aquela geometria toda no processo construtivista, onde ele fazia construções. E quando na tentativa de definir o formalismo, o que o Cantor, Klein, Hilbert, Dedekind fizeram, ainda aí não está colocado, por exemplo, Buba aqui, o que eles tentaram fazer foi mostrar que a matemática não tinha nada de ser um logicismo, nada de ser uma coisa lógica. A matemática tinha vida própria, tinha técnica de fazer demonstração, técnica de provar suas verdades e as suas afirmações. Aí eles começaram a trabalhar, foram para o positivismo, começaram a trabalhar com os conceitos de sistemas formais. Com o conceito de sistemas formais, então, nós passávamos a ter objetos. E o primeiro exemplo que foi feito foi a axiomatização da geometria euclidiana. Na axiomatização da geometria euclidiana tinha aqueles cinco postulados de Euclides, né? Aquele que dizia que tinha aqueles objetos, ponto, reto e plano, que são coisas que você tem que imaginar o que é. Dizia que por dois pontos passa a única reta, que por um ponto fora do plano. Bom, por um ponto em uma reta, dado uma reta e um ponto, a gente pode passar uma paralela a essa reta passando por esse ponto. Então são aqueles 5 postulados de Euclides, que eu não me lembro mais quais são não, mas são 5. Pronto, então eles tentaram construir, tentando mostrar que era. Bom, para isso, eles se basearam na teoria dos conjuntos de Cantor. Começaram a criar objetos matemáticos, mostrando que os objetos matemáticos não precisava ter contexto real, mas podia ter um contexto puramente verbal, puramente virtual. Então eles fizeram a construção dessa matemática. Aí acontece que o Russell, nesse livro Princípio de Matemática, mostrou que o modelo que estava sendo construído pelo Cantor, Klein, Felix Klein, pelo Dedekind e principalmente pelo grupo Bourbaki, esses modelos não eram... A teoria que estava sendo construída era uma teoria que era furada. Tá certo? Então o Russell mostrou que a teoria formalista da matemática construída por esses matemáticos era uma coisa furada porque o princípio daqui é que a gente trabalha com a dualidade, ser ou não ser. É o princípio do terceiro excluído. Dado uma afirmação,
ela é possível de ser mostrada verdadeira ou falsa, e nunca as duas coisas. E o Whitehead, nesse livro lá, nesse livro junto com o Russell, com o Bertrand, ele deu um exemplo e pediu para explicar um objeto, o que era. O exemplo que ele deu, a grosso modo, o exemplo mais simples que tem, é o seguinte, é que você tem uma cidade onde só tem um barbeiro. E tem uma lei municipal, por reserva de mercado, que ninguém pode cortar o cabelo de uma pessoa que se não for o barbeiro. Então a pergunta é, o barbeiro aparecia com o cabelo cortado. Como é que o barbeiro cortava o cabelo? Então, se você for fazer a interpretação dessas coisas, você vai chegar no ponto de decisão que você não sabe se cortou ou se não cortou. Então, tem uma série de brincadeiras assim. Por exemplo, tem uma brincadeira que trabalha com esse problema dos formalismos, que era o seguinte, você vai na África, aí tem uma tribo de canibais, aí tem um missionário inglês, que obviamente não pode ser missionário brasileiro, tem que ser missionário inglês. Aí você vai, um missionário inglês é capturado pelos canibais, mas os canibais, eles gostavam da lógica do Gödel, do Russell. O Gödel não existia nessa época não. Na época do Russell. E a pergunta que eles chegaram para o missionário, diziam, olha, missionário, o senhor tem duas opções na vida. O senhor vai dizer uma frase para a gente, se o senhor estiver falando a verdade, o senhor vai morrer assado. Se o senhor vai virar churrasco de missionário inglês. Se o senhor disser a mentira, o senhor vai morrer cozido. Como é que o senhor prefere morrer? Pronto, aí o missionário fez uma pergunta para os índios, os canibais, e o missionário escapou. Tá certo? Porque caíram nas questões que o Russo levantou, que você não pode decidir se é verdadeiro ou falso. É o 0 e 1. Verdadeiro é morrer assado e mentiroso morrer cozido. Tá certo? Isso tem, se você procurar, isso tem na literatura, as pencas aí, tem muita coisa que você pode aproveitar. Então, na atualidade, a corrente, aí o que é que fez? Aí os lógicos da matemática, e Cantor inclusive, reformularam a teoria dos conjuntos do Cantor, criaram uma figura, ao invés de ser uma nova categoria de objeto que era tipos, no lugar de elementos de um conjunto. Então, com essa criação desse novo objeto, eles eliminaram o problema que o Russell e o Whitehead levantaram. O Whitehead, na realidade, ele é conhecido como cabeça branca. É muito comum a gente, ao invés de falar no Whitehead, falar na cabeça branca. Não é? Ele não tem a cabeça brilhosa como eu tenho, mas a dele era branca. Ele não tem a cabeça brilhante como a minha, né? Mas ele tem a cabeça branca. Bom, então, infelizmente, o que aconteceu? Essa corrente foi a corrente que dominou a matemática do começo do século para cá. Tá certo? Então, a partir daí, todos os materiais produzidos em matemática eram produzidos utilizando nesses formalismos. O Hilbert, mais ou menos em 1907, ele fez uma palestra onde colocou, se não me engano, os 17 ou 18 problemas. Vou falar 17 que eu não me feio, mas se não for 18 é 17. Os 17 problemas em abertos que a matemática iria enveredar nos próximos 100 anos. Isso você encontra também na literatura, as pencas, aí você encontra esses problemas, mas não interessa para vocês não. Então, foi essa corrente que preponderou. E quase todos os trabalhos de doutorado em matemática que surgiram a partir desses problemas que o Hilbert dizia que eram problemas que iam ser trabalhados. Eu também não me lembro mais se todos eles foram resolvidos ou se tem alguns que estão em abertos. Se lembra, Uzeilton? Os problemas do Hilbert? Deve ter alguma coisa em aberto ainda, né? Pronto. Pronto, então essa é a ideia. Agora, o que é que acontece? Acontece que... aí o que acontece é o seguinte, como é que surgiu? Então, essa corrente que preponderou e essa corrente que a matemática hoje em dia envereda. A corrente formalista, tá certo? Que foi a pior opção que tem para quem quer aprender, para quem quer
virar professor de matemática, então você aderir a essa corrente é a pior coisa que tem. Claro que a gente consegue fazer matemática completamente dissociado do contexto real. Hoje em dia, quando a gente faz pesquisa em matemática, os trabalhos que a gente faz não necessariamente são trabalhos aplicados. Vocês, há cerca de 30 anos, quem fosse enveredar para trabalhar com coisa matemática aplicada é porque não deu certo. Tipo, o Zeilton, hoje em dia, já está mais moderno, que ele foi fazer doutorado num local que tem matemática aplicada. Mas se fosse há 20 anos atrás, ele era um matemático que não deu certo, porque foi trabalhar com coisas aplicadas. Porque eu não preciso trabalhar com contextos reais. Na minha tese de doutorado, eu terminei em 1979. Veja, sem nenhuma aplicação prática, que você possa dizer uma aplicação prática. E nem eu estava interessado em aplicação prática, estava interessado em construir uma teoria, um modelo de resolver um problema que eu tinha tentando resolver. O meu problema era fácil de explicar. Tá certo que para vocês pode parecer esquisito, mas valeu minha tese de doutorado. Você pegar uma câmara de ar e dizer quando é que duas câmaras de ar são diferentes. Uma é mais câmara do que a outra. Foi isso que eu fiz na minha tese de doutorado. Bom, aí 30 anos, isso foi em 79, quando 97, acho que era 97, 98, eu estava na França, aí eu vi uma palestra de um cara, de um alemão, que estava lá, que eu conhecia. Quer dizer, a palestra de um alemão, onde ele estava fazendo uma apresentação de teoria dos códigos, teoria de sinais e colocar password, criptografar das senhas, tá certo? Pronto, aí eu vi a palestra dele, fui lá falar com ele, a gente nunca tinha se visto, tinha trocado correspondências, tá certo? Porque eu terminei minha tese, aí 6 meses depois uma colega minha terminou a tese dela usando a minha, não foi copiando, foi usando a minha, e 6 meses depois ele fez a dele usando a dela. Então a gente se comunicava muito, até porque eu trabalhava muito com o alemão. Aí nós ficamos conversando tudinho, pronto. Quer dizer, de 79 para 97, na verdade, aquilo que a gente estudou, ele, com o grupo dele lá na Universidade de Colônia, ele conseguiu fazer aplicações com o grupo dele sobre teoria dos códigos, de codificação, de senha, criptografia, essas coisas. Tá certo? Eu não sei nem como é que ele chegou lá. Também não estava preocupado, nem estou. Mas o fato é que a gente, quando trabalha, em matemática, a gente está preocupado com essas aplicações. É o seu caso. Tá certo? Você vê logo as coisas acontecerem, né? Mas em matemática não estamos preocupados. Por quê? Porque nós trabalhamos com sistemas formais, onde a gente quer trabalhar as coisas, ver as coisas como funcionam. Tá certo? E no sistema formal, quando a gente trabalha, se você entende um pouco de sistemas formais, na verdade, sistemas formais eu tenho um conjunto universo onde vou trabalhar. Em cima desse conjunto universo, eu tenho uma série de propriedades que eu vou querer trabalhar com ela. Então, quando a gente vai fazer qualquer questão em matemática, a gente pega esse conjunto universo, conjunto que eu quero trabalhar, começa a colocar propriedades, alguma coisa que eu queira colocar lá dentro para poder aprender a mexer nele. Então, quando o Zeilton foi fazer a tese dele de doutorado, ele chegou lá, quando ele recebeu o problema dele para trabalhar, deram um problema desse tamanho, tá certo? Aí ele foi para a casa dele e começou não posso assim, não posso assim, não posso assim. Depois fez umas passagens ali por Quixadá, no caminho de Quixadá, no triângulo ali. Aí refrescou a cabeça dele. Aí ele foi cortando, assim eu sei fazer, desse tamanho. Ou seja, qualquer matemático, quando vai trabalhar um problema, trabalha com uma situação bem grande, bem abrangente. Aí você começa a fazer cortes nessas suas questões. A diferença é que a gente não está preocupado com aprendizagem com nada. Estou preocupado em fazer as minhas teorias. Ou seja, eu estou aprendendo matemática, estou fazendo matemática, construindo matemática, mas em cima de modelos formais. Se vai ser utilizado, é outra história. É o meu caso da minha tese. Então, mas de todo modo, esses dois ficavam brigando e correndo por fora, na raia de fora, tinha um alemão, um francês, que era muito bom, André Vé, o Brauer e o Kronecker, alemão. Então, eles pensavam o seguinte, olha, eles pensavam da seguinte forma, isso tem tudo a ver com Piaget. Piaget ainda não existia, devia ser criancinha ainda. Ele dizia o seguinte, olha, o pensamento humano é um pensamento finito. O pensamento humano não segue infinitos passos ou passos infinitos.
O pensamento humano só consegue pensar um número finito de vezes, um número finito de etapas. A não ser os iluminados como eu, que a gente pensa em infinitas etapas, mas o grosso, vocês aí só conseguem ver infinitas etapas de determinado problema. Tá certo? Quando é a loura, desculpe, ia falar da loura, mas a Ângela e a Tânia estão ali, a Nelita, então eu não vou falar não. Que a minha aluna de peso eu não vou falar não. Tá certo? Mas a cérebro humano só consegue infinitas etapas. Né? Então, ele disse, olha, se o cérebro humano só existe infinitas etapas, então as técnicas de demonstração, as técnicas de validação, que eu não vou falar delas aqui, nesses sistemas formais, ele não funciona com o ser humano. Provas por absurdo, provas por indução matemática, prova, tá certo? Então não funciona. As provas têm que ser como faz o ser humano, seguida, sequenciada. 1, 2, 3 e vai. Tá certo? Então eles diziam, por exemplo, no ser humano, eu não posso trabalhar a seguinte situação. Eu quero mostrar que esse rapaz é macho. Não, tu chegou agora. Eu ia fazer a demonstração com o seu namorado. Então, em matemática, eu digo, olha, eu queria, a demonstração era a seguinte, eu quero demonstrar que essa moça não dorme na aula. Tá certo? Então, o fato que está apresentado é a Paloma dorme na sala de aula. Então, uma forma de demonstrar que é utilizada muito aqui, que foge à regra, por exemplo, de crianças que estão no operatório concreto e quando está no começo do estágio operatório formal não conseguem entender, é fazer demonstrações do seguinte tipo. Vamos supor que ela não durma. Tá certo? Pronto. Então, é supor que a gente fazer a suposição por absurdo. Suponhamos que não. Tem essa? Tá certo? Suponhamos que ela não durma. Então, comece a fazer as validações de afirmações válidas pela lógica. Mais para trás. Válidas pela lógica do Russell. Validações pelas deduções pela lógica. E no final eu chego a uma negação. E essa negação, como todas as minhas afirmações seguintes foram todas verdadeiras, exceto o que não pode ser verdadeira posse de partida, eu cheguei a uma coisa falsa, e só pode ser verdadeiro ou falso, então o erro veio na hipótese inicial, que era falsa. Portanto, ela não dorme na aula. Mas essa lógica é uma lógica que não faz sentido para quem está começando a aprender matemática. Você só aprende uma ciência se você põe a mão na massa. Então ele dizia que esses processos não funcionam se você faz demonstrações ou validações para processos infinitos. Então ele construiu uma lógica chamada lógica construtivista ou inducionista, que ela vigorou até o último teorema dessa coisa em 1965, que é o teorema de Charles. E aí ela foi abandonada porque o que vale para a gente é aqui. Mas isso daqui, quando foi criado, é uma desgraça para o ensino, porque você vai trabalhar uma linguagem formal de contextualizada. E aqui você trabalha também com a linguagem formal, uma contextualizada. Então, essa que é a linguagem que a gente tem que trabalhar. Por isso que o título do meu trabalho é uma proposta lógica dedutiva construtiva, ou seja, a gente tem que fazer uma proposta construtiva, lógica e que você faça a dedução. Ou seja, a gente juntou nessa proposta as três correntes. Bom, então, isso que eu vou falar depois. Então, os princípios são esses que isso ocorre erro às carradas. Bom, depois eu falo, isso aqui foi generalizado, que depois eu mostro para vocês como é que nós generalizamos esse conceito aqui. Mas esse conceito se você vai... que existe dois profissionais diferentes. Existe o matemático, o professor de matemática. Depois eu mostro como é que na outra parte eu mostro como é que isso aqui foi generalizado. Tá certo? Agora, se você quer ser professor de matemática, o fato de você saber matemática não implica necessariamente, nem obrigatoriamente, que você vai ser bom professor. Tá certo? Pelo contrário, pode implicar que você não seja um bom professor.
nenhum professor bom. Você pode ser, no máximo, um professor bom, mas nunca um bom professor no sentido do Daniel. Por quê? Se você fosse matemático, fosse um bom professor que faz aqueles alunos gostarem, trabalharem, se dedicarem, estudarem, gostarem da matemática. Por quê? Se ser bom matemático implicasse ser bom professor, tá certo? Significaria que os cursos de matemática no IFCE, os cursos de matemática na UES, os cursos de matemática aqui na matemática, tá certo? Seriam fantásticos, porque lá tem bons matemáticos nos aulas. E, no entanto, o que a gente observa é que você tem 50%, 60%, 70% de reprovação. Então, um curso onde você tem 70%, 60% de reprovação dos alunos que matriculam, significa que o problema não está necessariamente no aluno. Deve ter outro problema que está. Tá certo? E o problema deve estar aqui, ó. Hã? É o quê? É. Então, como é que a gente propõe trabalhar no intuicionismo do Brouwer? Tem uma dissertação que eu orientei da Luísa Lima na UES, que ela faz isso, ela bota vários exemplos que vocês podem ver. O exemplo é simples. Essa é a forma clássica, o exemplo que o Luzeito não gosta, é esse de uma parábola. O Luzeito chama de catenária. Né, Luzeito? É porque ele só gosta da catenária. É a catenária lá do Zé Walter, vamos. Lá, aquela caixa d'água que tem no Zé Walter, ele disse que consegue enxergar uma catenária. Eu não vejo não, mas ele disse que vê, pronto. É questão de... Eu sou doente da vista. Então, na realidade, a diferença toda, o método formal se valeu muito, principalmente de geometria, se valeu muito de alguns teóricos franceses, principalmente alemães e poucos ingleses. Americanos, muito poucos. Depois é que os americanos começaram a criar massa e ter nome para trabalhar essas coisas. Isso aqui é uma palavra que vocês devem ficar ali. Palavra é esse bichinho aqui, ó. Né? Bom, parábola é uma parábola, não é a parábola das histórias, não, né? Dos gregos. É a parábola da matemática. Então, quando você vai fazer uma primeira coisa, em curso de matemática de desenho geométrico, você manda os alunos desenhar uma parábola. Tá certo? Então, o professor da parábola é o lugar dos pontos do plano, e lugar dos pontos do plano, cuja distância a esse ponto e a essa reta é igual. É isso, né? Pronto. Só que, hoje, com formalismo, a demonstração da parábola é utilizando a geometria cartesiana, usando os métodos do René Descartes, que é uma bela droga. Por quê? Porque o que é bom é isso aqui. O bom é você chegar para o aluno e dizer, aqui uma reta, aqui um ponto, me dá a parábola determinada por esse ponto e por essa reta. Para ser sincero, se eu colocar esse problema, praticamente 110% dos alunos não vão fazer. Tá certo? Porque aqui ele vai usar matemática. E aqui ele vai usar um formalismo. Então ele está a vida toda trabalhando com formalismo. Aqui ele coloca só uma fórmula e vai no manual e resolve. Distância desse ponto para cá é uma fórmula. Distância desse ponto, essa reta, tem outra forma. Iguala e manda fazer as contas que vai encaixar a equação. Ele não bota a mão na massa. Ele não experimenta, não vê como é que faz, não vê como é que constrói. Enquanto que aqui ele faz. Aí eu dou um doce para vocês, eu pago a merenda ali na cantina. Se vocês passarem isso, os alunos de vocês, de graduação, ou para os colegas de vocês e pedirem para encontrar essa parábola, se eles conseguirem resolver. Não é que não sabe. Ele sabe que eu consigo fazer, até o Luzeito consegue fazer. Se o Luzeito consegue fazer, ou o Rui, a gente consegue fazer. O problema é o treinamento que a pessoa tem, não é um treinamento de encarar um problema e cair com a mão na massa. O treinamento que os alunos recebem é o treinamento de fazer conta. E fazer conta não serve. Então, enfim, é isso. Aí tem uma série de coisas que eu falo, e como resolver é outra parte da minha apresentação. Que eu não sei onde é que está. Hã?
É para quando a gente vai testar, sempre aparece que você não quer que veja, né? Então eu boto o primeiro slide branco. Pronto. Então, se vocês forem olhar... Hein? Pronto. Aí se vocês forem, o que eu vou tentar fazer, então tem um gap de uns 20 anos trabalhados, de modo que a gente sai de lá e vai chegar ao estado que está agora da sequência FEDAT com a sua generalidade, tá certo? Mas tudo que eu disse lá, você tem lá. Só que eu vou tentar dar um viés que é um pouco diferente. Tentar dar uma explicação. Quando eu apresentei a sequência FEDAT com aquela forma do aluno colocar a mão na massa, então a gente tem uma série de palavras. Quer só avisar para o senhor que a sua esposa estava com ciúme porque o Luzeito está ali, mas ainda bem que ele está com o Rui ali, ó. Conhece o rapaz ali? Sim. Pensei, agora eu posso desligar, Luzeito, eu posso agora me desligar de você e atacar o Luzeito, né? Aí, pensei. Pode? Bom, então aquilo que eu apresentei são as ideias de onde é que vinham aquelas coisas. Aquelas ideias antigas, quando o senhor der tempo, eu vou tentar mostrar aqueles nomes grandes que aparecem nos princípios da sequência, todos eles têm uma origem dessa época quando eu estava fazendo essas coisas. Tá certo? Então, essencialmente, o que a gente precisa fazer é uma pergunta que se faz, que eu sempre repito para o pessoal da matemática. Matemática serve para quê? Na realidade, todo esse instrumental matemático se faz, vou repetir, todo esse instrumental matemático que se faz, serve para quê? Eu vou dizer pela quarta ou quinta vez, não serve para nada. Tá certo? Aquelas suas... Quem que estava com o sistema de equações? É vocês duas, não é? Pois é, essas suas EDP, essas coisas que vocês estavam, servem para quê? O dia a dia não serve para nada. Tá certo? A não ser que eles façam carreira, para fazer uma carreira como matemático. Mas se não for, não vai servir. Tem um dado que vocês precisam ver, que é um dado da Sociedade Americana, a AMS é Sociedade Americana de Matemática, American Mathematical Society, a Sociedade Americana de Matemática, que diz que 95,5% do americano, no seu dia a dia, só precisa das operações fundamentais, um pouco de razão e proporção. E o resto que a gente aprendeu na universidade serve para quê? O resto que a gente aprendeu no ensino médio serve para quê? Tá certo? Para que é que serve determinante? Diga. Alguém viu um determinante passando correndo aqui pelo corredor? Para que é que serve regra de Kramer? Por que você passa um tempão ensinando regra de Kramer para os estudantes? Isso é um processo que não se generaliza. Só resolve sistema de equações quadrados, não é assim? Então serve para quê? Na realidade, se você juntar essa pergunta que eu estou fazendo com os estudos de Piaget, que a Ana Cláudia não gosta, tá certo? Mas eles se aplicam bem para cá, serve para fazer uma coisa. A essência do indivíduo, quando está no operatório formal, é raciocinar em cima de hipóteses. É raciocinar em cima de suposições que você faz. É raciocinar em cima de modelos que não existem. Ou seja, você para construir, para resolver uma questão, um problema, você não precisa construir. Quando a criança é pequena, isso vale para o indivíduo normal, para o adulto. Quando a Tânia mexia com programação, acho que nunca mexeu, né? Mas suponhamos que a Tânia mexa, é aquele raciocínio do formalismo. Vamos supor que depois eu vou mostrar que ela não mexia. E aí a falsidade é porque eu supus que ela mexia.
Mas na época que a Tânia mexia com programação, então pronto, na hora que a gente mexia com programação, você vai fazer uma folha de pagamento. Se você for fazer a folha de pagamento e for trabalhar aquela folha de pagamento em situações, você nunca faz um sistema completo de folha de pagamento. Tá certo? O que é que você vai fazer? Você vai trabalhar em cima de situações hipotéticas. Quantos funcionários, quais são as variáveis, o que é que preciso fazer. Então, em cima dessas situações hipotéticas, você trabalha. Então, isso é intrínseco do operatório formal piagetiano. É intrínseco quando a criança chega, o indivíduo começa a fazer 14, 15 anos em diante, ele tem o cognitivo dele completamente desenvolvido. Então, como é que se desenvolve? Quem pega as obras de Piaget se lembra que nos anos 40 para 50, ele se juntou com os maiores lógicos matemáticos que tinha na Europa e fez um seminário sobre a ciência e as ciências. Não é o nome do livro? Não, Feinstein, não, do Piaget, aquele de capinha verde. Pronto, é uma coisa ligada com um livro que ele supervisionou, Português de Portugal. É um livro que é um compêndio de... Então tem lá uma série de discussões sobre lógica da matemática, sobre epistemologia do conhecimento, sobre conhecimento científico, sobre didática da matemática. Juntando com lógicos matemáticos, como Gleisi, que é um lógico matemático dos anos 50 e 60, muito famoso, muito bom. Então ele fez essas discussões e fez. Por quê? Porque o papel da matemática, ao meu ver, é exatamente como fez Piaget. É desenvolver o raciocínio do indivíduo. Trabalhar o Lakatos fazia de discutir heurística. É fazer as pessoas se acostumarem com problemas e tentar resolver os problemas. É pegar um problema, uma questão que é colocada e tentar equacionar essa questão e procurar uma solução para ela. Quer dizer, uma resposta razoável para aquela questão que é colocada. Isso é heurística do Lakatos. Tá certo? Então, ele via que quem faz isso muito bem, com maestria, melhor do que qualquer outra área, é matemática. Além do mais, matemática é uma ciência universal. Além do mais, matemática, a Ângela não vai gostar disso, mas matemática é a única área de conhecimento humano em que as verdades são infinitas, são eternas. Todas as outras áreas de conhecimento, as verdades não são eternas. Isso. Então, em qualquer lugar que você for, a soma dos ângulos internos do triângulo no plano é sempre 180 graus. Qualquer lugar que você for, desde que descobriram a medida de ângulo, e construíram o que era um triângulo, a de infinito isso vai acontecer sempre. Ao passo, qualquer outra área de conhecimento, essas coisas mudam o tempo todo. Tá certo? Então a matemática tem essa vantagem. É a única área em que as verdades são eternas, são infinitas, não acaba nunca. Né? Então Bom, então o que eu queria apresentar era isso aí, essas coisas. Eu vou correr muito, mas quem assistiu a minha palestra no sábado, tem essa imagem daí que vocês dá para identificar, né? Ali são duas Ferraris. Que tá, viu, Vigílio? Que está repetindo, não vale dizer não. Tem uma Ferrari, duas Ferrari, aliás, e vocês se lembram desses aqui, não se lembram? Da época de vocês? Quem é, Carol? Hã? Rapaz, a Cília? Quem é esse aqui? Esse é o Barrichello. E aquele lá, sabe quem é? É o Schumacher. Então os dois foram contemporâneos e correram muito tempo com o mesmo carro. E uma característica dos carros de Fórmula 1 é que os carros de uma mesma marca, eles são idênticos, são iguais. Não tem diferença nenhuma de um para o outro. O que faz a diferença é depois o piloto dizer, eu quero o pneu mais leve atrás e o mais grosso, mais duro em cima. Eu quero que ele fique com melhor uma asa para ter estabilidade de um jeito e o outro isso quer desse jeito.
Mas os carros, essencialmente, mecanicamente, eles são iguais. Bom, então vamos ficar com essa imagem, eu vou pular umas coisas aqui. Então, a nossa proposta de ensino é que a gente tem um princípio básico ali, porque eu tirei o segundo. Porque a Ângela não ia gostar, eu tirei o segundo, mas na verdade é princípio básico. Então, o princípio básico é que você só fala daquilo que entende. E o outro que eu tirei é a recíproca. Não é inversa, é recíproca. Entenda aquilo que fala. Então, são os nossos princípios básicos. Com esse princípio básico, significa, se você vai ser professor de qualquer coisa, você tem que entender qualquer coisa. Se você vai ser um professor de religião, como a Ângela já é, você tem que, pelo menos, ler a Bíblia umas 500 vezes, entender a Bíblia. Senão, não adianta. Você botar os meninos para dar aula de catecismo para os meninos, o que é que eu vou fazer lá? Passar filme. Passar filme. A novela da Record, para o menino poder assistir. Hein? Menino, tu não entendeu que eu tô... Viu, Ângela? Eu já não posso dar aula de catecismo. Eu estou fazendo hora com a Ângela, criatura. Então, na realidade, aqui, um slide que eu... Então, isso aqui é fundamental. Você tem que falar daquilo que você entende. A outra... Então, o que a gente tem que ver as duas coisas. É que você tem um profissional e você tem o professor da profissão. Então, aqui já generalizando aqueles slides que eu tinha lá. Tá certo? Então, se você é um engenheiro, você pode ser o melhor engenheiro do mundo. Não é obrigado você ser um bom professor de engenharia. Pode até ser, mas às vezes não é. Se você é um matemático, bom matemático, é muito difícil você ser um professor de matemática que preste. Tá certo? Porque você tem 1000 falhas de comunicação. Eu tenho uma aluna que faz matemática, que ela está fazendo uma disciplina. Eu tenho uma aluna de matemática do bacharelado que ela faz uma disciplina com um professor estrangeiro. Mas o que ela está passando já acontece sistematicamente. Ele pode ser um bom matemático, mas ele é com certeza um bom professor. Por quê? Porque ele não consegue entender que o fato dele não falar português gera um problema enorme com a turma dele. Tá certo? Então, já é um bom sinal que para ser um bom professor vai ser difícil aqui. Então, aqui já falei para que serve o ensino, mas na realidade o ensino de matemática serve para fazer o que o Cardano dizia. O Cardano dizia, que também é um matemático, que... Espera só um instantinho. Eu acho que eu esqueci, errei o slide. Ah, não. Falei, não. Não, onde é que eu estava? Pronto. Pronto, o Cardano era um matemático, criador a primeira pessoa a estudar a probabilidade estatística, colocar em bases científicas a probabilidade estatística. Ele fez um livro clássico que a menina me deu de presente, Teoria dos Jogos do Azar, não é esse? Tá certo? O que é que consiste na teoria dos jogos de azar? Bom, Cardano, antigamente, a vantagem da formação antiga é que quando o cara era matemático, ele não era só matemático. Você pega todos esses aí, você pega Galileu, Euclides, essas coisas, ele era um médico, pega Newton, eles eram 1000 coisas. Também matemático. Então ele tinha visão mais horizontal das coisas, não era a visão mais vertical. Quando eu falei daquela corrente do formalismo, então o que a gente consegue hoje em dia é formar matemático com
Formar doutor matemático com 20, 25 anos de idade, já está velho hoje em dia para terminar seu doutorado em matemática. A gente consegue formar mais cedo os matemáticos. Agora, então o que é Cardano dizia? Só que ele tinha uma visão bem grande. Ele era pobre, e uma forma de pobre ganhar dinheiro, sem preconceito nenhum, uma forma para se ganhar dinheiro é se enrolando. Não é pobre não, mas uma forma para se ganhar dinheiro, está cheio de gente que ganha dinheiro desse jeito, é enganando o povo, né? Não é isso? Então, o Cardano, como gostava de jogar, então ele introduziu a teoria dos jogos de azar, fez a teoria do ponto de vista científico e começou a ganhar muito dinheiro com a teoria dele, porque ele começou a ganhar muito dinheiro em jogos. Quando vocês pegam filmes antigos, da antiguidade, você vê aquele joguinho que o cara lá coloca um copo aqui, um copo aqui, um copo aqui, uma bolinha no meio, né? Tem isso? Que a turma fica... né? Pronto, esse é um dos jogos que o Cardano gostava. E ele ganhava muito dinheiro com essas coisas. Tá certo? Então o Cardano disse, quando escreveu os jogos dele, que existia dois tipos de pessoas, que as pessoas que sabem e as pessoas que executam. E eu digo mais que falta em dizer as pessoas que criam. Então o papel da matemática é a gente formar pessoas que saibam, que executem, que criam, que sejam criativos. Uma das coisas que eu brigo muito aqui nas nossas orientações é que as pessoas gostam muito de fazer a monografia, dissertações de TCC, que é simplesmente monografias, dissertações de TCC muito elucubradas, muito cheios folheados, mas na hora que se aperta, ela sabe, mas não sabe executar. Ela sabe, mas não sabe criar. É simplesmente um repositório de teoria que se outro desenvolver, ele vai juntando uma teoria com o outro, mas não tem nada dele. Tá certo? Então o que o Cardano dizia é que você tem que executar, tem que fazer coisa sua, tem que saber fazer. Tá certo? Só que na linguagem moderna tem que fazer também criar coisa nova. Então esse é o papel dessas coisas. O papel da matemática também, vou passar bem ligeiro, é o papel de você desenvolver, como eu falei, o raciocínio. O raciocínio do indivíduo e trabalhar em cima de heurística, em cima de problemas. Bom, isso aqui vocês já viram, né? Então eu posso passar. E a gente tem que formar cidadão que faça uma gambiarra. Aquele cidadão que adapte a situação que ele tem, estratificada, constituída, e consiga adaptar para situações novas. Se vocês viram aqui, a gente passou amanhã, antes das aulas, passamos 1 hora fazendo gambiarra, não foi? Fazer adaptações para ver se o negócio funcionava. Geralmente, a melhor gambiarra é seguindo a lei de Murphy. Onde menos se espera, é que sai. Bom, então, só tem um risco. Na realidade, isso que eu quero falar aqui é todo tipo de ensino, porque todo ensino que você faz, você trabalha com um aparato tecnológico. Você trabalha com um aparato tecnológico. Matemática, trabalha com as ferramentas matemáticas. Computador, você trabalha com as ferramentas computacionais. Medicina, você trabalha com os aparatos médicos que vai utilizar. Qualquer área que você tem os seus instrumentos. Né? A língua, você tem a linguística que você tem que dominar. E o raciocínio é aquela habilidade que você tem de passar daqui para cá. Tá certo? Então, e a gambiarra é a habilidade que você tem. Isso aqui dominado, você jogar no outro canto. Jogar em outra atividade, em outro contexto que você não imaginava que aquilo pudesse ser aplicado. Obviamente tem as gambiarras boas e as gambiarras ruins. No ambiente de ensino a gente quer fazer as gambiarras boas, mas no ambiente de ensino a gente quer que as gambiarras ruins também sejam feitas, para você aprender que existe a forma de não fazer. Tá certo? Por isso vocês vieram para cá hoje. Aprender a forma de não fazer uma apresentação em sala sem condições. Então a gente adaptou. Então, quando você trabalha com tecnologia, e aqui eu falo tecnologia não só digital, mas analógica, qualquer uma que tenha, é nesse sentido que a gente tem que o indivíduo vai ser trabalhado.
E o matemático faz isso. Quando você trabalha com o formalismo matemático, isso aqui é mais esquecido. Porque como a gente consegue formar matemáticos muito cedo, então eles se especializam muito cedo, não tem uma cultura mais horizontal das coisas. Então eles só sabem álgebra, ou análise, ou matemática, ou equações, ou EDO, ou EDP, mas ele não consegue fazer o link entre essas três coisas, até porque falta tempo, que já que ele se formou muito cedo. Para você aprender com essas coisas todas, se vocês olharem a idade do Cardano, é que volta. O Cardano morreu, olha aqui, morreu naquela época, a turma morria com 45, 50 anos. Ele teve quase mais de 70 anos. Pois é porque o bicho sabia tudo. Até como viver mais tempo do que os outros. Então, em todas as áreas é assim. Hoje em dia, quanto mais cedo, você vai para hoje você consegue formar médico bem novinho. Você vai para o consultório, tá certo? Ele tem o saber, mas ele não tem experiência. A gambiarra que está aqui, que eu apaguei, cadê? Pronto. O conhecimento que está aqui, você adquire com tempo, com experiência, tá certo? Com tempo de experimentação, né? O médico novinho só tem isso aqui. Manda logo fazer uns exames, às vezes nem olha. Eu estava dando exemplo, não sei para quem era. Quem foi que foi lá meu retrato hoje? Foi a Lara. A Lara hoje limpou minha vista. Veja, eu tinha... o exemplo que eu dei para a Lara hoje foi o seguinte, eu tinha 15 anos de idade, tá certo? Eu era atleta, aluno de colégio naval. Então eu era atleta. Se você olhar meu retrato, que as meninas que já viram, todo dia meus estudantes têm que entrar na minha sala para ver como eu era bonito. Daqui para baixo. Ainda tinha cabelo, mas veja. Como eu estudava no interior do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, e chegava no meio do ano, eu queria vir porque eu tinha namorado aqui, não podia deixar, não tinha Zé Walter, graças a Deus, mas eu tinha uma namorada aqui e queria me encontrar com ela, né? Tá certo? Aí, todos, meio do ano, quando eu chegava, eu pedi licença para vir para Fortaleza. Aí como o pessoal dizia, olha, você pode ir, mas está aqui a relação de exame médico que você tem que fazer. Aí, ok, vestia a farda, pegava um avião, ficava na pista do aeroporto, o primeiro avião que saía, eu pegava ela de penetra, que a gente não pagava também. Meu irmão fazia isso também. Aí pronto, uma vez que eu vim para Fortaleza, eu fui fazer os exames e bati, na época tinha que fazer uma biografia, que a Ana Cláudia sabe o que é. A biografia é aquela raio-x do pulmão, que era pequenininha, que era a primeira, era barato, você fazia logo para ver se tinha pneumonia ou se tinha tuberculose. Depois se batia grande. Então, para a gente era só biografia, eu batia a biografia. Quando chegou a biografia, o laudo do médico era que eu estava com tuberculose e não tinha mais pulmão, tá certo? A minha mãe recebeu e ficou lá apavorada. Como? Meu filho, você era para estar morto. Tá certo? Aí, perto lá de casa tinha um médico que era médico de pulmão. Ela foi lá apavorada, quando mostrou, ele olhou assim, já era idoso, né? É whitehead, cabelo branco. Aí ele disse, ele pegou a biografia, botou aqui na blusa. Pronto, seu filho está curado. Foi um médico que botou o dedo em cima e não conseguiu ver que era o dedão que estava no pulmão do seu filho. Pronto. Era isso. Ou seja, é extremamente limitado quem tem só saber. É o caso desse médico, tá certo? Falta experiência para ele, falta conhecimento. Então, faltava isso para ele. É o que acontece com o médico que tem CRM acima de 10 mil. A gente tem que ter muito cuidado. Só que quem trabalha com tecnologia, você já viu esse slide, tem que ter esse risco de vida. O que eu quero formar é pessoas que têm isso daqui, pessoas que têm raciocínio desenvolvido, sofisticado, ou seja, pessoas que fazem dedução, mas quem mexe com tecnologia, o erro é bem aqui. Normalmente fica aqui nessas duas etapas. As aulas que a gente dá de matemática, que é botar os alunos para fazer exercício de repetição, os alunos desenvolvem só no máximo essa segunda atividade aqui. Quando o ideal é que ele chegue para cá.
Tá certo? Então o grande problema é fazer chegar aqui. Então quem mexe com tecnologia, o risco é você não chegar aqui. E não chega se você não tiver uma boa proposta de trabalho. Então eu falo o que é que tem que mudar. Pronto. Aí eu chego aqui, que vocês já viram. Tá certo? Mas tem uma coisa que vocês não viram. Então aqui são as metodologias que existem hoje em dia, que tem muito na moda. Tá certo? Uma que vocês não viram, essa daqui, que eu mostrei no sábado, é o que é a sala de aula invertida. Pode ver que entrar em rede de ensino é isso. Aí tem o Maurício, falando nosso que está no Canadá, os meninos estavam discutindo o que era metodologia invertida na lista do multimeios. Aí o Maurício disse, sala de aula invertida, eu já ouvi minha mãe, aqui fui eu que digitei errado, minha mãe dizer antes de EAD. O EAD foi ele que botou. Não, na realidade, isso aqui foi ele que escreveu. Estudem em casa, para na aula tirar as dúvidas. Pronto. Essa é metodologia ativa. Ou seja, você inverte. Sala de aula invertida. Você inverte. O aluno estuda em casa, vai tirar aula, dúvidas na sala. Mas a resposta que eu dei foi para o Maurício, que a mãe dele é sábia. Enquanto os seguidores da sala de aula invertida são meros seguidores de teoria que estão sendo importadas. Eles são sábios. Sábios com cedilha, viu, Ângela? Tá certo? Ou tem um filósofo italiano, o Lampedusa, que diz que para a gente deixar as coisas como estão, a gente faz conta que muda tudo, mas na realidade a gente deixa como está. Então o que ele diz que alguma coisa tem que mudar para que tudo continue como está. Então isso é o que diz o Lampedusa. Então, de todo modo, nesses slides a gente fala um pouco de cada um e o que a gente mostra é que todas elas funcionam muito bem, desde que elas têm um grande problema. É que elas funcionam muito bem se o professor for muito bom. Se o professor for um professor clássico, tradicional, nada disso aqui vai funcionar. Pode inventar, que ele vai fazer tudo mudar para ficar do mesmo jeito. Então, em todas essas, as recomendações são: o aluno deve fazer isso, o professor deve fazer o aluno fazer isso, etc, etc. Mas... Cadê? Bom, então, cadê? Assim. Então, o que é que tem que mudar? O que é que tem que mudar para essas coisas funcionarem? Ninguém fala nisso. Você pega Lakatos, você pega Polia, você pega Dewey, se você pega Van Heelen, da geometria, se você pega a engenharia didática, da didática francesa, todos eles dizem assim: bom, eu vou me preparar desse jeito, vou dar minha aula desse jeito, tá. Aí a gente pergunta, sim, e como é que vai ser a sua aula? Na realidade, essas coisas aqui, exceto essa, elas são nada mais do que o que nós chamamos de dinâmica da sala de aula. Elas servem para você fazer da dinâmica da sua sala. Essa daqui, você passa a tarefa para os seus alunos para estudarem e traz para a sala para discutir. Essa daqui, você junta os alunos em grupo e põe os alunos para resolver uma determinada atividade, depois você cobra. Então todas elas, todas elas são desse tipo. Sim, mas tudo depende do professor de ter coragem de fazer. Vocês não é nem nascido. Eu dei esse exemplo no sábado, mas pouca gente sabe. Eu entrei como professor da universidade 1º de março de 71. Né? Aí eu entrei como seletista, quando foi em julho, eu passei para ser estatutário, porque na época era seletista, depois passei para ser estatutário. Aí eu estava também, eu já era aluno do mestrado em matemática daqui, 71, pronto, acho que era.
quando chegou em julho, eu já estava porra aqui da matemática, do que eu tinha que fazer de disciplina, tá certo? Eu era muito ansioso e queria coisa que eu pudesse realmente aplicar. Aí eu tinha uns professores que estavam vindo da Califórnia, estavam vindo para o Brasil, e montaram um mestrado na Universidade de Brasília, na UNB. E quem coordenava o mestrado era um cearense, que eu tinha sido aluno dele na graduação. Ele deu umas aulas assim de verão e foi embora. Aí eu fiz uma carta para ele dizendo que queria ir para lá, estudar lá. Aí ele venha, a gente tem bolsa. Aí eu cheguei no departamento e pedi licença para ir para Brasília. Eles não deixaram, porque queriam alunos bons no mestrado, achavam que eu era um bom aluno, eu era mesmo. Aí eles... Era mesmo. Aí eles disseram, porque quando você monta um mestrado, você precisa de alunos bons. O IMPA, onde eu terminei o doutorado, o primeiro aluno do IMPA, na realidade ele não foi aluno do IMPA. Quando o IMPA montou, tinha um brasileiro que estava fazendo doutorado na Europa, acho que na França. Aí o Leopoldo Nashville, que conhecia esse cara, chamou... Não, eu não me lembro mais quem era, daqui a pouco eu me lembro dele. Trouxeram ele de lá para cá, ele passou 6 meses e terminou o doutorado. Foi o primeiro doutorado do IMPA. É um cara brilhante. A gente precisa assim. Aí eu disse, não quero aqui. As coisas daqui eu não gosto. Já fui aluno de todos esses professores. Eu não quero repetir, quero sair daqui, quero ir para Brasília. Ninguém dá licença. Pronto, aí eu pedi demissão. Quando foi 1º de agosto, pedi demissão. Aí cheguei em Brasília, com bolsa, e... Aí eles disseram, eu estou lascado, acabei de me casar, a bolsa só não dá para viver, porque o valor da bolsa é para pagar o aluguel do apartamento. Aí disse, vou dormir aqui em Brasília, no meu gabinete, com minha mulher. Aí eles me arranjaram um contrato de professor visitante em Brasília, que ela não precisava de concurso. Aí eu fui. Bom, aí me botaram para dar aula de cálculo 2 para 250 alunos. Verde que só o cão, né? Pronto, só que era o quê? Era isso. Ou isso daqui, ó. Tá certo? Ou isso daqui, ó. O que era? Era instrução programada. Como? Pegava o cálculo 2, dividia em módulos, os alunos ficavam estudando em casa, tinha assessoria de monitores, ó, como é típico. Quando os alunos tinham dúvida, tinha os horários dos monitores, iam lá tirar dúvida com os monitores, e para poder avançar na disciplina, eles faziam testes, e iam fazer os testes. Os testes eram aplicados por mim ou por um colega que dava aula comigo. Tá certo? Como eu cheguei, quando eu entrei no meio de agosto, as aulas tinham começado, então quando eu cheguei era um novato, ninguém me conhecia, então os alunos iam tudo para o meu colega. Com o passar do tempo, o meu colega não tinha mais ninguém para tirar dúvida com ele e minha filha era grande. Aí depois eu comecei a observar o que era. Era o seguinte, ele atendia como matemático bom, mas não bom professor, ele atendia os alunos nas patadas. Os alunos chegavam, olhavam, tá errado, vai estudar de novo. Tá errado, tum, tum. A fila dele andava. A minha não andava porque ficava 2, 3 alunos ao redor e a gente corrigindo as provas. E era isso que eles queriam. Tá certo? Ou seja, por que a minha turma, os alunos me procuravam e não procuravam ele? Quer dizer, a diferença era aqui, ó, que nenhuma dessas propostas, nenhuma delas, com exceção dessa daqui, se preocupa com esse aspecto. Por isso que tem aquela história... Hã? Não, me esqueci, ó. Pois é. Pronto. Aí vem para cá, ó. Porque a diferença está aqui. Como nós falamos aqui, 2 Ferraris, exatamente iguais, mas, no entanto, esse foi campeão do mundial várias vezes, e esse daqui o que podia fazer é chorar porque o outro ganhava. Então, por que os carros iguais rendiam com um e não rendia com o outro? Porque o piloto é que faz a diferença. E o piloto na sala de aula é o professor. Dependendo do piloto,
Não vai voltar, não. Dependendo do piloto, você pode colocar a metodologia que quiser. Dependendo do piloto, você bota a metodologia que quiser. Então, a solução para isso é na sequência FEDAT, porque ela é a sequência que se preocupa com o piloto. Não se preocupa com a máquina. Se preocupa com os alunos, mas não se preocupa com a máquina. A máquina, ele escolhe a máquina mais adequada para aquele momento. Assim como você escolhe a ferramenta, o aparato tecnológico mais adequado para aquele momento que você vai trabalhar. Assim como faz o cirurgião. Na hora que vai fazer a cirurgia, ele escolhe o tratamento, o método que vai fazer para lhe tratar. Para fazer a cirurgia, ele escolhe o método que ele acha mais adequado. Se for um bom cirurgião, tem bom resultado. Se não for, pode ser que tenha. Então, a nossa proposta é a proposta centrada no professor. E a dinâmica da sala, você pode utilizar. A dinâmica da sala, você pode utilizar o que você quiser. Tá certo? É a mesma coisa que não existe livro ruim. Existe livro bom, mas livro ruim não existe. O que existe é professor bom e bom professor. Você pode pegar um livro ruim e transformar aquele material e lapidar e ser um bom material. Então, quem faz isso funcionar é o piloto, que é esse daqui. Não é? Então, essa é a grande diferença. Agora, então, o que é a sequência final? Eu não sei. Aí é dever de casa para a Tânia e para a Ana Cláudia. É uma proposta de ensino, metodologia, método científico, eu não sei. Mas ela é um método científico. Na verdade, ela se baseia essencialmente no método científico. Olha, o que ela faz? É transformar a sala de aula no ambiente de pesquisa. Diferentemente dos outros, por exemplo, diferentemente da engenharia didática, porque a engenharia didática faz com que o professor transforme aquilo como uma pesquisa dele, com o método de investigação dele. E no nosso caso, a investigação não é nossa, a investigação é do aluno. Eu posso fazer minha pesquisa. Óbvio que eu não sou maluco. Na hora que você faz a pesquisa de campo, você vai fazer a pesquisa de um trabalho, você tem alguma coisa que você quer investigar. O seu rendimento, o seu desempenho, como é que você saiu, mas a sequência ela é essencialmente baseado no método científico aplicado na sala de aula. Ou seja, se é aula de matemática, então a gente tem que fazer com que aqueles alunos todos sejam matemáticos produzindo alguma coisa. E tem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer uma aula de exercício, uma aula teórica, você está dando aula, mas os alunos estão dando pitaco, como você está falando. Não precisa você dividir o pessoal em grupos, tá certo? Fazer um grupo de 5, 6, vamos fazer aqui, como faz uma daquelas metodologias, você pode fazer isso. Mas pode muito bem fazer como eu estou fazendo aqui. Uma sala de aula, onde o professor está dando teoria, e os alunos estão trocando ideias com ele, e ele está instigando os alunos a trocar ideias. Se possível, ele faz errado se os alunos estiverem quietos. Né? Então, se você olhar, então essa é a ideia da sequência. E a dinâmica, como que eu chamo, é aquilo lá que está ali, ó, que eu já apaguei. Então, o que a gente faz na sequência é simples. Então, é transformar o ambiente numa sala de investigação. Com isso, a gente consegue aplicar a sequência FEDAT em várias áreas de conhecimento, inclusive na sua. Tirar o aluno para a atividade. Toda vez que você tiver essa preocupação, você já começa a aplicar A sequência. Porque se eu me preocupar com o meu planejamento do professor, vai ficar difícil, eu vou ficar só para acertar. Eu tenho que ter domínio dos princípios para depois eu domínio das etapas. O principal é você ter certeza que você se interessa em colocar o aluno em situação estressante. O aluno reflexivo, né? Situação do seu conteúdo. Porque o aluno pensa, aula de hoje, mas você tem que tomar aquele momento de pensamento dele no sentido da disciplina, do conteúdo que você tem para a sala de aula trabalhar. E pode ser até que o aluno fique mais comportado, porque o aluno está com a cabeça cansada, né? Não está acostumado a pensar. Então você bota o aluno para pensar, o aluno fica cansado, no fim da sua aula o aluno está fatigado.
E você não está. Aí a gente vai para aquela outra coisa, né? Eles não têm como. Eles acreditam na postura, né? Falar nisso. Porque postura realmente é uma palavra meio esquina, né? Meio recurso. Mas eu pensava que a postura é a postura da gente, professor. Como é que eu quero minha aula? Eles acreditam na transformação do professor na postura da sala de aula, né? Se ele levar só a atividade para trabalhar o tempo de aula, né? Jogo, né? Tu vai. O professor que adora jogo, né? Jogo do dominó das frações, jogo, aí. O que eu estou fazendo com o aluno? Estou viciando, né? Bota pelo menos o aluno para ler os livros do Cardano, né? Quando o aluno chega para mim, é sobre jogo. Arranjou o professor? Já que você é viciado, arranjou o professor? Porque o que é jogo? É exercício. Então você pode mandar o aluno lá para fazer a explicação do livro e ele facilitar. Mas o jogo em si, ele tem que trabalhar o conteúdo, ele tem que trabalhar o conceito, a definição, o teorema, para poder ser jogo. Um jogo que talvez até já viciou, não trouxe nada, ele trabalha conceitos matemáticos. Mas o jogo, o dominó de fração, para poder fazer conceito de fração. É só um caso particular, né? O dominó de fração. É só uns casos, umas frações bem simples de fazer. Exercício, é uma maneira de fazer exercício. Então, faça uma anotação lá com o livro, ou usar o livro. Então, ela é o método científico, olha. O que é que ela faz? Ou seja, no sentido que ela, como ela falou, você vai transformar a sala de aula onde os alunos sejam, digamos, pesquisadores. Aí pode achar brincadeira essas coisas que eu estou falando, mas até os... postura, comportamento, atitude, hábitos, né? São essas coisas. Porque, veja, se você vai para matemática, pode achar a gozação, poxa, não existe nada de novo para eles fazerem, para ele é novo. O aluno quando está aprendendo alguma coisa, qualquer um que seja, em qualquer área do conhecimento, tudo aquilo lá é novo para ele. Em matemática, a matemática se utiliza até o segundo ano da universidade qualquer, do bacharelado, aquilo é tudo do século XVIII para trás. A não ser teoria dos conjuntos, que é a coisa mais recente, do começo do século XX, mas tudo para trás, tá certo? Tudo para trás, é de Newton para trás. Então o que é que tem de novo? O que é que está fazendo de novo nos cursos de graduação? Nada, tá certo? Então, mas para o aluno tudo é novo, tudo é novidade. Então, como é novidade, que a gente tem que fazer com que eles pensem e reflitam como matemático trabalhando, como médico trabalhando, como engenheiro trabalhando, como arquiteto trabalhando. Essa é a melhor forma que eu vejo de aprender. É a mais dura, mas a mais eficiente que tem. Porque você tem que pensar. Então, se você olhar, o método científico é simples, é esse. Olha, o que é que você faz? Outra coisa também é ilusão. A Joana gosta muito de falar isso. Eu estou trabalhando com meus alunos a metodologia de resolução de problemas. Tá certo? A Joelma que fala muito isso para mim. Eu digo, Joelma, isso é loucura, Joelma. Se você vai trabalhar matemática só faz uma coisa, resolver problema. Tá certo? É heurística que a gente faz. Então dizer que o trabalho é metodologia de resolução de problema é besteira. O que é que tu fazia antes? Tu não ensinava matemática antes, porque agora tu descobriu que vai resolver problemas? Problema que eu digo não é somar 2 mais 3 igual a 5, não. O problema é você dar uma questão e bota o aluno resolver, bota aquilo que eu falei do raciocínio. Você bota um problema, a questão que você coloca e põe um aluno para resolver. Tá certo? Se for problema, se for dando aula teórica, você está dando teoria, está fazendo definições, conceitos, exemplos, etc, etc. E está fazendo os alunos refletir com você e dar sugestões de como é que você faz. Se for uma demonstração mais sofisticada, eles não vão saber fazer não, mas eles podem acompanhar e você induzir a eles te dar alguma resposta. Então, quando você coloca um problema, tem que se debruçar sobre ele. Tem que ir em busca de uma resposta. De preferência, a primeira seja errada. E tem que sistematizar para depois você generalizar. Se você fizer isso,
com certeza você reduz o sistema, o currículo da escola enormemente. Por exemplo, alguém falou, não sei, onde vocês aí, ou era alguém? Sistema de equações, quem era, hein? Alguém falou sistema de equações, aqueles métodos que eu não sei qual é. Não é assim? Não tem 3 métodos para resolver o sistema de equações? Sim, senhora, dá tempo. Tá certo? Quando você quer resolver o sistema de equações, se você for trabalhar desse jeito, você não trabalha isso aqui com seus alunos, ó. Tá certo? Isso aqui você esquece. Você vai trabalhar... Você vai trabalhar o método de Gauss, que é o método que generaliza. Tá certo? Então, se você vai na sua sala de aula e trabalha assim, você muda completamente o seu currículo, fica muito mais enxuto. Então, em quem a sequência FEDAT se baseia? A sequência FEDAT, originariamente, se baseia no Lakatos, no Puglia, que é a arte de descobrimento, a arte de resolver problemas, se baseia no Bauer, que é aquele do intuicionismo, do construtivismo, que tem tudo a ver com Piaget, e no Alain de Reiki, que é a que junta a parte da lógica com a parte de descobrimento. Trabalha junto com o Bauer o intuicionismo, o construtivismo da matemática. Agora, em que se baseia? Em quem se baseia? Então ela se baseia, ela começou realmente com a dissertação do Cleito de mestrado, que eu orientei na matemática, e principalmente esses 2 livros que eu acho importantes. A Experiência Matemática, que é o livro, foi premiado na época o melhor livro americano, e O que é a Matemática, que é um livro Horstmann, que é do Corrânio Robbins, que é um livro que se você for ler, ela te dá um bocado de ideias ingênuas, sem perder a generalidade, sem perder o rigor da matemática. Isso é a minha era da matemática. Na era... Agora, depois que eu comecei a chegar na educação, que a gente fez um grupo chamado Grupo FEDAT aqui, aí nós fizemos esse texto, esse preâmbulo de apresentação do que era o FEDAT. Então aqui é dos anos 92, 91, do que era o FEDAT. Então aí tem o material que nós produzimos para a Secretaria de Educação, todo baseado na sequência FEDAT, e aí se vocês quiserem encontrar com o FEDAT, aí a história dele é o FEDAT CB, quer dizer que é um matemático que teoricamente existiu, tá certo? E se você olhar o que ele diz aí, é a coisa bem profunda, tá certo? É bem os princípios básicos da sequência. Ele diz, só que depois a gente tirou a corrente fundamentalista, porque depois ficou o acordo, aquela briga entre Israel e os árabes, então tem aquela corrente fundamentalista islâmica, então a gente tirou o fundamentalismo. Na época não tinha isso não, 91, 92... Tá certo? E ele diz, olha, veja, baseado nas ideias, ele procura construir um modelo de conceito matemático, utilizando o conhecimento já adquirido, que é o que a gente chama de Platô, e as ideias ingênuas que envolvem esse novo conceito. Ele partia da ingenuidade para poder você só começar a avançar. O que ele achava absurdo é que pessoas que intuitivamente eram capazes de realizar determinadas tarefas, ao serem ensinadas em treinamento, eles esqueciam completamente as suas ingenuidades. Isso aconteceu com a geometria euclidiana. A geometria euclidiana, depois que foi axiomatizada, ela perdeu a graça. Passou uma coisa puramente formal, puramente formalista. Então, depois desse viés, nós aprofundamos e tem outras pessoas em que ela se baseia. É o Piaget, que a Ana Cláudia não gosta, o Donald Schoen, a Michelle Artigo, o Guy Brosseau e o Paulo Freire, que... Vai ser eliminado agora. A partir de 1º de janeiro... A partir de 1º de janeiro eu vou ter que eliminar o Paulo Freire dessas fotos. Mas vai ficar só o espaço em branco. Bota assim, a PF. Não, eu tenho que bater a foto da Polícia Federal ali. Eu já falei.
Porque vai ser tudo decreto-lei, vai ser tudo. Bom, pronto, então aqui tem as coisas, então aqui tem as palavras-chave que a Ana Cláudia já apresentou. Aqui tem as palavras-chave que nós trabalhamos, que é o platô. O platô é um termo que vem da matemática, que significa um ponto de equilíbrio. Quando você tem uma superfície, então o platô é o ponto de equilíbrio. Então o platô para a gente é o ponto onde você vai partir para trabalhar seu conteúdo. Tá certo? Não necessariamente é o ponto onde todos os domínios, ele é um pouquinho diferente das dependências, como é que chama? Dos preconceitos, dos pré-requisitos. Ele contém os pré-requisitos, mas é coisas que ele contempla os pré-requisitos, as condições cognitivas, as condições instrumentais que você acha que os alunos têm segurança para trabalhar. Não quer dizer que todos os pré-requisitos sejam dominados, mas é o mínimo que eu preciso para avançar. Se tem algum pré-requisito que não é dominado, então você, ao longo das suas sessões, você vai corrigindo, vai utilizando. Trabalhar o tempo todo com intuicionismo ou construtivismo. Essa linguagem, essa palavra construtivismo é utilizada, por exemplo, por Davis Reich no livro dele. Não tem nada a ver com Piaget, mas tem tudo a ver com Piaget. Trabalhar com situação generalizável é você não trabalhar com situações específicas com problema. Dizer que, olha, isso aqui vale hoje. Quando o aluno está lá 2 séries lá na frente, aquilo que eu disse lá não vale mais. O que vale agora é isso. Então, a situação que você pega generalizável é a situação que você pode. Dependendo do nível do conhecimento do aluno, tá certo? Essa situação você pode aplicar em outras situações diferentes. Ela é muito boa de ser trabalhada porque permite que você possa explorar mais os alunos que são bons. Em toda classe tem os alunos que são muito bons, tem os alunos que não são bons. Então você pode, com situação generalizada, você trabalha com os alunos que não são os melhores, mas trabalha também com os alunos que são os melhores. Aí eles avançam mais rápido que os outros. Aqui, com situação generalizável, por exemplo, isso aqui você não faz nunca. Regra de Cramer não é a situação generalizável, até porque regra de Cramer é ensinado errado no ensino médio. Então você não trabalha com esses métodos de sistema de adição, subtração, não tem esse negócio de resolução de equações, né? Então se você trabalha com situação generalizável, isso aqui não serve, porque isso não se generaliza, tá certo? Tem que pôr mão na massa, o aluno só aprende se pôr mão na massa. A postura tem que ser mão no bolso, ou seja, tem a postura dialógica, bem paulo freireana, que na realidade a gente tem que botar bem paulo freireana por postura dialógica. A partir de agora é só dialógica, nada de Paulo Freire. Não, a gente tem que se acostumar logo. A gente tem que ser a mão na massa, ou seja, o aluno é que tem que fazer as coisas, não é o professor. Quem trabalha com o instrumento é quem está, o usuário é que tem que trabalhar com o instrumento, não é o professor que ele é para dominar. Tem que trabalhar fortemente com perguntas, com contra-exemplos. Tá certo? O aluno tem uma resposta, você de preferência não responde quando ele faz a pergunta, mas responde com outra pergunta, de modo que ele se sinta satisfeito e depois avance. Às vezes os alunos precisam ser estimulados, geralmente o aluno bom gosta que você diga, ok, gostei da sua resposta. Então você diga, ok, gostei da sua resposta, mas tenta nesse caso, tá certo? Então ele aumenta o ego dele, mas em compensação, ou seja, é skinneriano, mas ao mesmo tempo você é intuicionista. Aí tudo depende aí é o papel do professor. Trabalhar com contra-exemplos. Você precisa simplificar, mas nem tanto. Você precisa simplificar, mas também sem reduzir a zero. Tem que trabalhar o erro, tem que exercitar o erro o tempo todo, mas não evita, pelo contrário, estimula o erro, força o aluno a errar, porque ele só erra quando aprende,
e estimular fortemente a gambiarra. Estimula fortemente a gambiarra quando o aluno faz um problema que resolve por álgebra, aí você pergunta como é que resolve por geometria, como é que você resolve por aritmética. Então essa gambiarra, esse jogo de quadros, como fala a Regina do Adi, é que faz com que o aluno flexibilize a gambiarra. Ok? E tem os princípios básicos. E tem os princípios básicos da sequência, para encerrar, Ana Cláudia, que se você for trabalhar com a sequência, na realidade, você precisa fazer uma imersão pedagógica. Então, se você não exercita utilizar a sequência FEDAT, você não faz isso na sua prática diária, não adianta que você não vai saber usá-la. Parece fácil, mas não é. Outra, você precisa enxugar o máximo que puder. Quando você for trabalhar um determinado conceito, enxuga o mais que puder, tira as filigranas que tem que colocar, porque essas filigranas é o aluno que tem que descobrir, com atividades complementares. É que eu digo, evite as gorduras, tá certo? Agora, o exercício que for fazer, esse é exercício que obriga o aluno a refletir, não é exercício de repetição, não. Evidentemente, tem exercício de repetição que ele tem que fazer para memorizar, mas não necessariamente você vai fazer tudo que é exercício de repetição. Fica com a essência do problema. Quando você vem para cá para resolver a equação um sistema de equações, fique com o que é essencial. Se você fizer o que é essencial, você chega nas generalidades. Pegue sempre situação generalizável e parta do geral para o particular. Nunca do particular para o geral. Em área nenhuma você parte do particular para o geral. Se você parte do particular para o geral, você não trabalha o método científico. O método científico, quem trabalha com o método científico, sabe que quando a gente pega um problema para resolver, a gente quer pegar o problema que seja a salvação do universo. Todos vocês, quando fizeram tese ou dissertações, ou TCCs, pensam que estão salvando o universo. Mas na hora que vai resolver, você viu que o universo que você salvou é bem pequenininho. Tá certo? Mas isso faz parte. Mas sempre da situação do geral para o particular, nunca do particular para o geral. Isso a escola faz muito, nessas metodologias aí, faz muito do particular para o geral, porque é mais fácil. Resolver a equação do segundo grau é muito mais fácil resolver quando o discriminante é zero, quando o discriminante é positivo, quando o discriminante é negativo. Não precisa isso. Vai logo para o geral e vê como é que resolve. Lá pelas tantas aparece um cristão que resolve. Tá certo? Porque você só atrapalha, pensando que quebrar as coisas em fatia, em fatia, você pensa que separar as coisas em slice vai facilitar a sua vida, e não vai. Tá certo? Vai dificultar o aprendizado do aluno. Pronto. Então esses são os princípios, o que vem em seguida são as etapas que vocês já conhecem. Ok? Então pronto. Era isso. Assim, bom, quem quiser copiar os slides, está aqui, ó. É só trazer pendrive. Eu boto lá, vou botar na página.